Ok. Então, boa noite, nossos espectadores virtuais do Facebook, do YouTube. Boa noite, Jussara. Boa noite aos amigos que estão conosco, aqui do VAC, Viena. Também os amigos da Suíça, de Praga e de Viena, dos outros grupos. Uma alegria estar com vocês. A nossa convidada de hoje é Jussara Korngold, amiga querida, espírita de longa data. Ela é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, a United States Spiritist Federation, é diretora executiva do Three States Spiritist Federation, ou Three States Federação Espírita. É também fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York, onde ela começa todo o trabalho no espiritismo. É escritora, tradutora, trabalha na tradução e publicação de livros espíritas e materiais espíritas desde 1993. É fluente em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Jussara atua na área assistencial em favor da infância desfavorecida no Brasil. Então, ela tem o cargo de diretora executiva da Associação Saúde Criança, Brasil Child Health Incorporation, em Nova York. Jussara é líder do projeto Grupo Mulheres do Brasil em Nova York, na área de saúde, entre outras coisas que faz. Como secretária-geral do Conselho Espírita, tem um papel muito importante em unir todos nós em torno desse ideal que nos traz aqui hoje. Então, com a palavra, Jussara, para nos falar sobre a família universal. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, Rejane, obrigada, Joseph, a todos vocês do VAC Viena que tão carinhosamente estenderam este convite para que nós pudéssemos estar juntos, para que nós pudéssemos também dar assim a nossa colaboração. E hoje falando sobre essa temática, né, de família universal, eu acho que mais do que nunca nós estamos realmente podendo assim, estamos compreendendo o que família universal realmente significa, né? E com essa expansão, com essa possibilidade que hoje nós temos de abrir os nossos lares para companheiros, companheiras de tantos lugares, né, que se unem a nós por este ideal que é o ideal espírita. Então, pensar na família universal hoje, tentar compreender os conceitos de família universal no século XXI, é algo que já se aproxima muito mais, já está muito mais no âmbito das nossas possibilidades, visto que, mesmo dentro da família consanguínea, hoje não é incomum nós encontrarmos lares onde alguns dos seus integrantes já habitam em países diferentes ou em estados, cidades diferentes, mostrando assim que não existe mais fronteiras para a família, né? No âmbito da família. Obviamente, dentro do entendimento espírita que nós vamos estar desenvolvendo hoje através desse tema, a compreensão de família universal é muito mais abrangente. Obviamente, para falarmos sobre família universal, nós temos que começar pela base, temos que começar pelo entendimento do que é família, de como a família vem se estruturando, como aconteceu todo esse processo de agregar pessoas, né? Então nós sabemos que através dos processos, nos processos primários da evolução, né, humana, as vinculações familiares, aquilo que nós poderíamos classificar de vinculações familiares, elas são muito tênues ainda, praticamente inexistente. Só começa a surgir um pouco dentro depois de diferentes organizações tribais, de alguns clãs, aonde fica muito bem demarcado o que é o inimigo
daquilo que seria o amigo do grupamento. Então, dessa forma, começa assim, mais através de necessidades, de clãs, da forma de união, do que necessariamente sanguínea, como nós poderíamos entender a família, e fica bem demarcado. Com esse processo todo, e nós conhecemos através do Espiritismo que nós temos dentro das leis morais que estudamos, a subdivisão das leis de Deus, aonde se fala da lei do progresso, o progresso é uma lei natural. Então, o progresso, ele existe dentro, vamos estar mais especificamente falando a respeito da natureza humana, dentro do que se, do campo do espírito imortal, o processo ele vai ocorrendo à medida em que nós, através de experiências, através das nossas ações, através de aprendizados, nós vamos absorvendo assim novos conceitos e vamos crescendo, como dizia Jesus, né, em verdade, em espírito. Então vamos crescendo numa escala evolutiva, obviamente compreendemos que esse crescimento pode se dar de forma diferente, uns vão mais rapidamente do que outros. Então começamos então já a ter um olhar um pouco mais para aquilo que seria então o núcleo familiar, né? Nós conseguimos, de uma certa forma, já ah, fazer ligações, né? Ligações fraternas entre os diversos grupos, vamos nos organizando em aldeias, cidades, nações, além dos processos, então, sanguíneos, né? Dessa maneira, e vendo todas as uniões que acontecem, as miscigenações biológicas, culturais, a cada vez mais nós vamos percebendo justamente aquilo que nós costumamos chamar ou usar essa terminologia, né? Que nós vivemos numa aldeia global, né? E é dessa forma que nós, dentro de um conceito de quase nada, né? De relações familiares muito tênues, nós chegamos àquilo que vamos nos organizar, aquilo que nós vamos estar mais abordando hoje, que é o aspecto da família universal. Então, nessa linha, né, é onde nós, como humanidade, compreendemos, assim, a necessidade da nossa união, a necessidade e a interdependência que existe entre nós, e não mais simplesmente pelos aspectos econômicos, políticos e sociais, mas especificamente nós vamos desenvolvendo cada vez mais pelo aspecto de afetividade, de fraternidade. Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 775, ele faz uma pergunta muito importante para os amigos espirituais, para os benfeitores, que é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem de maneira muito sucinta, mas muito clara, que seria a recrudescência do egoísmo. É interessante, né, eles falarem, você pergunta sobre família, sobre esses laços de família em relação à sociedade, e em vez de eles responderem, né, de um aspecto, quem sabe para nós que fosse um pouco mais direto, eles falam o quê? Que é recrudescer o egoísmo. Vejam só a importância de nós compreendermos que, à medida que nós vamos cada vez mais desenvolvendo o entendimento, a necessidade, trabalhando dentro dessa união de princípio de família universal, como não cabe mais aquilo que eles, inclusive, chamam uma das chagas da humanidade, que é o egoísmo. Não existe mais espaço simplesmente para o eu. Não existe mais espaço simplesmente para o meu, ou é o meu filho, ou é a minha família, ou é o meu grupo. Não existe mais esse espaço que simplesmente relata um aspecto extremamente egoísta
e com isso extremamente ainda primitivo dentro do nosso entendimento. E não é à toa, então, que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, para poder ainda abranger ainda mais, para expandir ainda mais esse conceito, os amigos espirituais nos falam a respeito de parentela corporal e de parentela espiritual. E já deveríamos ficar intrigados com essa classificação dos espíritos, porque de alguma forma eles estão dizendo: olha, existe aquilo que você entende por parentela, que pode ser um grupo que vai estar unido, no nosso caso, pelos laços da matéria, existe um grupo que se une pelos laços espirituais. E aí, dentro do ponto de vista do entendimento do espírito e do espírito imortal, qual nós imaginaríamos que seria aquele que teria mais sólido, com condição de continuar, né? Pelos tempos, pela jornada da eternidade. Sem dúvida alguma, não é aquele que perece com o corpo, mas vai ser aquele aonde nós acabamos estreitando os nossos laços através da convivência, da afinidade espiritual. Por isso que eles falam que o corpo procede do corpo, mas o espírito, sem dúvida alguma, não procede do espírito, porque ele já até existia antes do próprio corpo. Então, não necessariamente, e é por isso que nós imaginamos, né, realmente o como a doutrina espírita ela é libertadora, né? Ela larga realmente assim, arromba as portas, né? Por assim dizer, do nosso entendimento, do entendimento que nós temos até hoje, no sentido de que quando esse for um conhecimento que for cada vez mais compreendido por toda a humanidade, mais nós vamos entender justamente as disparidades, as diferenças que nós podemos encontrar no seio de uma família consanguínea. Então, aqueles mistérios de por que eu tenho 3 filhos e um é tão diferente do outro, mas tão diferente. Por que que tendo convivido dentro de uma mesma estrutura familiar, dentro de uma mesma estrutura social, esses espíritos se apresentam de forma diferente, com inclinações diferentes. E aqui nós não estamos nem entrando no mérito se são mais adiantados, se são mais atrasados, mas até pelas próprias inclinações. Então, e como existe esse agrupamento, às vezes, no seio de uma própria família, quando às vezes nós vemos que existe aqueles relacionamentos que são tão simpáticos e versus outros que às vezes nós vemos assim já uma antipatia gratuita dentro do seio da própria família e que não deveria ser justificado se nós olharmos apenas pelo laço da matéria, mas quando entendemos o laço espiritual. E nesse raciocínio, nesse desenvolvimento de compreendermos a família, e então a família imediata, para começar depois a expandir, né, dentro de um agrupamento por afinidades, dentro de determinadas estruturas, de determinadas inclinações, nós nos lembramos, né, até no Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala a respeito dessa passagem de Jesus, né, quando ele está reunido com algumas pessoas e chegam até ele e dizem que a mãe e os irmãos estão lá fora buscando a Jesus para poder ter com ele. E aí ele diz, né, aproveita a oportunidade, diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é até colocado no capítulo que fala sobre a estranha moral, né? Porque realmente, né, como é que nós vamos entender quando se comenta, né, que Jesus é puro amor, é estender amor por toda a humanidade, não importando, né, o nível de entendimento, de desenvolvimento,
como ele pode ter uma reação dessa, mas imediatamente ele explica que quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus está colocando aqui justamente toda uma estrutura espiritual que pode ser aquela que vai gerar realmente uma conexão perene entre os espíritos que vai além dos laços materiais, que vai além da aparência da vida de ilusões que ainda temos na matéria. E ele se coloca já como um representante da vontade de Deus. Ele se coloca como aquele que veio para justamente, né, nos ensinar a alargar os nossos horizontes no entendimento da lei do Pai, né? Porque sempre ele se colocava abaixo como apenas aquele que vinha trazer esse conhecimento e não como sendo ele o Pai, né? Nós entendemos isso. Então, naquele caso, dizendo: vocês querem me dizer quem são aqueles que são realmente a minha família? A minha família, no âmbito que eu me encontro, vai ser formada por aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, é esse um entendimento, né, que nós temos que alcançar e, de uma certa forma, dentro da reflexão, da resposta dos espíritos, quando eles falam, né, de egoísmo, para que nós também não traigamos o egoísmo dentro da própria família, porque existem aqueles agrupamentos familiares que eles são extremamente fechados, voltados simplesmente para o bem-estar deles, como se o resto do mundo não existisse, como se o resto do mundo não necessitasse também da assistência deles. Nesse ponto, Emmanuel, né, nosso querido Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 62, ele tem uma lição que ele chama de parentela. E é muito interessante a forma como Emmanuel vem classificar, né, tudo isso que nós estamos falando agora, todas essas reflexões, quando ele diz assim: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. E eu imagino que muitos de nós aqui já temos experiência disso, né? Se não no seio da nossa própria família, mas daquelas pessoas que podem ser amigos próximos, aonde nós vamos ver assim laços de sangue, laços familiares de pessoas que não se amam, até mesmo não se respeitam. E Emmanuel diz, né, que ela frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Então, nós vemos que isso ocorre, né, esse agrupamento de almas não afins pelos laços de sangue acabam ocorrendo com uma finalidade. Né? E essa finalidade é para que cada vez mais nós possamos exercitar o amor para aqueles que nós ainda muitas vezes apresentamos até o sentimento oposto, que é um sentimento de ódio. Porque esse é o caminho do amar a humanidade. Através de nós compreendermos e exercitarmos o amor no pequeno grupamento que nos encontramos. E é aí que ele diz que ele sugere, que é razoável sugerir, então, uma divisão de conceitos que seria de família e parentela. Então, ele divide nessa mensagem o nosso entende para poder, de uma certa forma, verbalizar, né, para colocar para nós um pouco mais dentro do nosso nível de compreensão, fazendo essa classificação de família e de parentela, aonde a família representaria os laços eternos do amor e a parentela significaria o cadinho de lutas, em que muitas vezes nós temos que estar trabalhando as imperfeições dos nossos sentimentos e exercitando, né, a prática do amor para a humanidade. Então, a família, conforme Emmanuel fala, não seria a parentela.
Mas a parentela vai se converter mais tarde nas santas expressões da família. Então, Emmanuel, nós realmente eh, nos afeiçoamos muito a todas as suas lições, a tudo que ele nos trouxe através do nosso querido Chico. Mas essa forma como ele coloca agora, né, que mesmo que dentro dessas reflexões, desse entendimento, da, eh, de que seria parentela, do que seria família, que nós não nos preocupemos, porque mesmo que nós nos encontremos um núcleo que hoje nós vamos dizer é um núcleo simplesmente regido por aquilo que Emmanuel classificaria como parentela, mas é um núcleo que também, como tudo, irá progredir, irá passar pela evolução e se transformará, então, como ele diz, nas santas expressões da família, né? Então, é muito importante para nós. Paulo de Tarso, das suas colocações em Romanos 14, 7, ele chega e fala: porque nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Então, é justamente quando nós vamos analisar, né, nenhum de nós vive para si e ninguém morre para si, nós vemos como também Paulo, né, essas grandes almas, esses grandes mensageiros que estiveram entre nós, né, vêm nos mostrar cada vez mais esse caminho para aquilo que seria uma célula da família universal, da humanidade, para alargar os nossos horizontes. Nós também não poderíamos falar sobre família, sobre conceitos de família, sem nos referirmos ao venerando espírito Joana de Ângeles, que através de Divaldo Franco, há alguns anos, acho que já agora mais de uma década, trouxe para nós um livro que eu sinceramente considero que seria um daqueles livros que a gente deveria ter na cabeceira e constantemente lê-lo, buscar referências nele, que se chama constelação familiar. Não é a constelação familiar como nós vemos hoje em dia, que alguns ramos da psicologia têm praticado. Ela traz constelação familiar no sentido de mostrar, né, justamente que é a família, o que representa a família, o papel de cada um de nós na família. Então, o papel como mãe, como pai, como filho, como esposa, como tio, como avó, como avô. Então, para nós, todos nós nos enquadramos naquilo que Joana de Ângeles traz, no mínimo como filhos, né? Porque se estamos aqui na matéria, todos nós tivemos então essa oportunidade através do nascimento de sermos filhos de alguém. E ela nos fala então que a família, sem dúvida alguma, é a base fundamental aonde se ergue o imenso edifício da sociedade. E é que justamente como nós temos aqui trabalhado até agora, dentro desse pequeno grupo doméstico que se inicia a experiência da fraternidade universal. Porque o que Joana de Ângeles nos traz é justamente uma reflexão de como é que nós queremos amar a humanidade, como é que nós queremos ser tolerantes, respeitar as diferenças, né? Apreciar os diferentes talentos que existem, se nós não conseguimos fazer isso no seio da própria família, que ainda é tão reduzido. Então, ela fala que é nesse exercício, né, que nós vamos conseguindo expandir a nossa capacidade de amor, de tolerância, de não julgamento, não é? Porque nós aprendemos com tanto esses espíritos que são assim realmente luminares da espiritualidade, que vêm para nos ajudar realmente iluminar o nosso caminho e as nossas mentes. Eles deixam tão claro, não só através das suas palavras, mas pelos seus próprios exemplos de vida, o que significa nós
em relação, o que significamos nós em relação ao nosso próximo. E como deveria ser essa relação? Que começa a partir do momento em que nós nos aceitamos a nós mesmos, nos compreendemos a nós mesmos, porque sempre temos que pensar, quando falamos em termos de relação, quando falamos em termos de família, quando falamos em termos de uma família universal, que nós temos, assim, três estágios importantíssimos, que são aqueles em que nós estaremos atuando, que é a nossa relação com Deus. E nós chamamos Deus de quê? Nosso Pai. Como é que eu me relaciono com o Pai, né? Ou com o Pai e Mãe Deus? Como é que nós nos relacionamos com esse Criador, com esse Divino? Depois nós temos que analisar a nossa relação conosco mesmo. Como é que eu me aceito como espírito imortal? Com as limitações que o espírito traz, com as imperfeições na matéria. E a nossa relação com os outros, que implica na família imediata, no agrupamento social, até chegar à humanidade. Então, Joana de Ângeles, ela vem dizer que como família, como conceito de família, que agora nós cada vez mais vamos entender que vai além dos laços de sangue, e ela acaba sendo a célula máter do organismo social e responsável pelas ocorrências grupais na humanidade. Então, nós temos um impacto, né? Nós temos a possibilidade de, através daquilo que nós fazemos dentro do nosso micro-organismo, né? Nesse caso, um micro-organismo familiar, impactar o macro também, né? Ela tem uma fala que ela diz o seguinte: bem-aventurado o arquipélago familiar, onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal, né? Para que aí a verdadeira fraternidade ocorra entre todos os seres humanos. Então, quando nós vemos esses espíritos falando tanto a respeito, né, desses laços de família, como célula máter, como essencial, como se a eliminação trouxesse a recrudescência do egoísmo, como realmente acaba trabalhando justamente para a construção do amor universal, nós vemos que todos eles nos levam para a mesma direção, que é a direção de nós nos compreendermos e nos aceitarmos e nos olharmos como todos sendo irmãos e irmãs em humanidade. Se nós vimos da mesma origem, e essa origem é a origem divina, uma origem perene, aonde nós tivemos o nosso início, aonde viveremos pela eternidade, como é que nós podemos nos qualificar ou classificar como pertencendo a diferentes grupamentos? Isso estaria muito mais ainda ligado aos primórdios, né, do que seria aquela vida em sociedade, de como nós colocamos e como nós temos o nosso entendimento, do que justamente de seres que estão partindo para a transformação de um mundo e vivendo num mundo de regeneração. Então, como Joana fala, né, no período pré-agrário, as pessoas se reuniam mais para poder se ajudar mutuamente para lutar contra as intempéries, né, as adversidades naturais, né, os ataques dos animais, os próprios fenômenos sísmicos que aconteciam, né? Só depois que foi na época mais ou menos da Grécia Antiga é que começou a se ter o entendimento de um respeito aos ancestrais, e aí se colocava, tinha lá nessa questão dos antepassados, aquele fogo sagrado, aonde nós iríamos assim homenagear a memória desses antepassados. Então, aí já nos dando uma noção de raiz, de pertencimento, né? Mas, e mesmo que não fosse simplesmente com a questão dos laços de família. Agora, nós estamos continuando, seguindo no caminho onde existe o progresso,
né, dessas relações, aonde existe o progresso desses agrupamentos, aonde hoje nós já entendemos, inclusive, né, o próprio a própria lição que diz não separar o que Deus juntou, e que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala realmente das uniões que são feitas pelo espírito, né? Por um sentimento espiritual, por um sentimento de amor e não mais pelas lições materiais. Tudo isso, então, o espiritismo, ele vem e nos explica e nos dá esse entendimento dentro desse processo evolutivo. Por que que eu tenho que amar somente aquele que tem o mesmo grupo sanguíneo que eu, ou que pertence a esse mesmo grupo familiar? Por que que eu só vou amar, se eu sou artista, os artistas, ou os pintores, ou os expositores, ou os professores? Ou por que eu vou amar só uma pessoa que nasceu numa determinada cidade, num determinado bairro, num determinado país, que tem um certo idioma, ou que professa essa ou aquela fé? Quando nós sabemos que todos nós já passamos por toda essa diversidade, já estivemos em diferentes corpos, em diferentes países, em diferentes idiomas, nas diferentes expressões religiosas. E hoje nós ainda nos arraigamos a esses processos preconceituosos, como se um dia nós já não pertencêssemos àquela ou essa raça ou grupo que hoje nós criticamos, ou que não iremos pertencer amanhã. Às vezes eu costumo dizer, né, pessoas falam, não sei, eu não gosto muito dessa raça ou desse país. Eu falo, olha, se você quer ter o endereço certo para a sua próxima reencarnação, continue com esse sentimento, porque vai ser exatamente lá que você vai nascer. Porque é lá que você tem que aprender a olhar esse próximo que hoje você não compreende, ou que você traz alguma adversidade ou algum preconceito, como um irmão ou irmã, como fazendo parte da sua própria família. Então, por que esperarmos essas experiências que podem ser até um pouco mais difíceis, ou que vão vir depois de reflexões negativas, se hoje mesmo nós já podemos trazer esse entendimento, né? Então, Joana de Ângeles, no capítulo 30, ela fala uma coisa tão linda, né? Ela diz: a constelação familiar, a semelhança de um conjunto de astros no zimbório celeste, é parte importante da imensa galáxia espiritual, sob o comando e afabilidade do Pai Criador. Então é importante nós mencionarmos aqui, só para que não fique nenhuma dúvida, que nós não estamos aqui de maneira alguma falando algo contra a família dos laços de sangue. Não, pelo contrário, nós estamos dizendo que é justamente nesta família onde nós fomos colocados, e que fomos indubitavelmente colocados por causa da necessidade de servir, de aprender, de crescer juntos, de ser servido, que nós vamos estar empenhando os nossos maiores esforços para realmente conseguir ter entre nós assim esse bom relacionamento, e já ser assim aquele micro-universo do que deve ser o universo total no contexto da família universal. Então, tudo começa nessa célula máter, como chama Joana de Ângeles. Nessa célula máter que faz parte de um corpo. É como se nós isolássemos agora uma célula do nosso corpo, e eu vou dizer, essa célula, ela é Jussara, ela representa Jussara, mas não é só ela que é Jussara. E ela depende de todas as outras para poder se manifestar e para existir. Então, esse o nosso entendimento. Para nós irmos já para a parte final das nossas reflexões, eu trouxe também para vocês uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né? Nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem que se encontra num livro Bezerra, Chico e Você, aonde ele também nos dá importantes noções a respeito da família
para a família universal. Então ele diz que muitos de nós, incapazes, né, ainda de ultrapassar a órbita da consanguinidade para a construção do amor, nós nos detemos e não trabalhamos para essa expansão. Então, nós temos que começar a entender também, nos grupos em que nos movimentamos, a nossa família maior. Então, não somente através da experiência do núcleo pelos laços de sangue, mas já dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos companheiros de ideal, já começamos assim a expandir o nosso entendimento. E ele nos fala a independência. Preste atenção, olha que coisa maravilhosa que o Dr. Bezerra fala. A independência existe unicamente na base da interdependência. As leis divinas criaram com tamanha sabedoria os mecanismos da evolução que todos nós, de algum modo, dependemos um dos outros. Então, eu só consigo ser independente se eu tiver interdependência. Né? Porque aí ele nos dá os exemplos, que nós não nascemos na Terra sem o concurso dos pais, dos valores genéticos que eles nos fornecem. Não adquirimos cultura sem professores ou recursos que nos ensinem. Não conseguimos alimentos sem esforço próprio ou sem o esforço, o amparo de outros. Então, é imprescindível nós nos inclinemos à fraternidade autêntica, abençoando e ajudando quantos nos cerquem. Então, ele fala o seguinte, para que nós possamos ter assim um conceito de família mais ampla. Aí ele diz: família e família. A família do coração, entre algumas paredes, e a família maior do espírito a esprair-se em todos os domínios da humanidade. Vejam aqui que Dr. Bezerra já coloca como necessidade, inclusive, a família do coração entre algumas paredes. O que nós estamos fazendo? Qual o esforço que nós estamos fazendo para realmente termos ou mantermos um bom relacionamento com esses espíritos que hoje, mais próximos de nós, dividem a nossa jornada evolutiva? Precisamos exercitar a tolerância, a paciência, como eles precisam exercitar conosco. Mas aí vem o convite do Dr. Bezerra, né, para que nós também pensemos na família maior do espírito que se espraia por todos os domínios da humanidade, né? Então, ele termina essa mensagem dizendo assim: filhos queridos, recordemos cada criatura que no desfruta o caminho ou a experiência, ela é semelhante à planta que, se ajudarmos, nos ajuda. Nós todos somos clientes uns dos outros no trabalho em que a vida nos situou. Agradeçamos a oportunidade de entender isso e o privilégio de trabalhar por um mundo melhor, com o nosso espírito melhorado, seguindo para a vida melhor. Então, com essas reflexões, e especificamente porque nós estamos falando para um grupo de pessoas que, como nós, vem se dedicando ao aprendizado, ao entendimento do porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, através da visão espírita, com os esclarecimentos que o Espiritismo nos traz. Nós também, como espíritas, podemos dizer que formamos assim uma família, que é a família espírita, e que hoje, cada vez mais, inclusive, né, pela possibilidade que hoje nós temos dos vários meios de comunicação que permitem, assim, que nós estejamos mais perto um dos outros.
nós temos que nos tratar verdadeiramente como famílias. E o que significa isso? E o que significa isso dentro desses conceitos que nós trouxemos hoje, dos queridos irmãos, que trouxemos de Kardec, que trouxemos de Chico, de Divaldo, de Joana de Ângeles, de Dr. Bezerra, de Paulo de Tarso? O que significa isso? Significa que, ainda que, ou se pelo menos pelo fato de nós nos agruparmos por um ideal, não significa ainda que nós estamos exercitando os nossos sentimentos como nós deveríamos, conforme essas grandes almas, essas nobres almas nos indicam e exemplificam. Então, hoje, com essa possibilidade de nos conhecermos, de estarmos nos relacionando mais, que possamos nos lembrar que todos nós, esta família espírita agora, essa família que se une pelos laços do espírito e que se une pelos laços espíritos, do espírito para esse ideal espiritual, que é de auxiliarmos uns aos outros e a nós mesmos no processo para o religar com a divindade. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, porque compreendendo que ainda somos seres pertencentes ao terceiro nível, que é o último da escala evolutiva, dentro da hierarquia espiritual que se nos apresenta em O Livro dos Espíritos, isso significa que nós ainda temos muitos traços que temos que estar eliminando da nossa personalidade, que ainda trazemos muitas deficiências que carregamos já através das diversas existências, mas que já devemos louvar e incentivar o esforço. Então, que os nossos olhos, ao analisarmos o trabalho, o progresso do companheiro, da companheira dessa família espírita, que seja um olhar de doçura, que seja um olhar de aprovação, de compreensão, que ele ou ela, como nós mesmos, estão naquele momento procurando dar o melhor daquilo que possuem e que estejamos a postos para auxiliarmos, para nos ajudarmos, porque, como nos disse aqui já, né? Entender que a independência só existe na base da interdependência, que nós todos dependemos uns dos outros. E é por isso que Jesus já falava, e tantos outros nobres espíritos, o próprio Abraham Lincoln, que falava da importância do feixe de varas. Hoje, dentro dessa família universal, a família espírita representa um feixe de varas, que nós possamos estreitar cada vez mais os nossos laços, experimentando entre nós, vivenciando entre nós esses laços de fraternidade, já num avançar em direção à família universal, ao entendimento da família universal. Esse é o convite de Jesus, esse é o convite desses irmãos espirituais, e esse é o convite que ora se nos chega através dessas vozes dos imortais, para que possamos, unidos, fazendo cada um de nós a nossa parte, contribuir para que mais rapidamente nós possamos alcançar aquele viver que é o viver da família universal, o viver aonde estaremos, conforme as palavras de Jesus, fazendo a vontade de Deus, nosso Pai. Este sim são a minha família, já nos disse o Mestre. Agradecemos então a oportunidade, nos colocamos à disposição para se tiverem algum comentário ou alguma pergunta. Obrigado, Jussara. Maravilhosa palestra, nos lembrando como precisamos
exercitar a nossa tolerância, a nossa compreensão. Muitíssimo obrigada. Como você disse, é uma oportunidade imensa poder estarmos juntos, nos conhecendo melhor. Cada vez, você nos Estados Unidos, nós aqui, como poderia isso ser possível, né? Então, grata pelo teu tempo também. Vamos abrir para perguntas. Joseph, gostaria de dizer algumas palavras antes de abrir as perguntas? Também agradeço muitíssimo pela essa bela exposição, Jussara. Gostei muito, gostaria ainda de ouvir mais essas suas reflexões sobre a família assim, carnal, né, física, mas também a família espiritual, que também faz esse contexto da família universal. Né? Então, fiquei pensando quem eram meus pais nas outras reencarnações, quem era eu como pai nas outras reencarnações, e assim adiante. Então, é um tema muito complexo, muito belo, e também faz parte do nosso tema do mês. Somos muito gratos por a você por nos se enriquecer com suas reflexões. Muito obrigado, Jussara. Obrigada. Quem tiver, então, pergunta, pode ligar o microfone, se quiser fazer. Enquanto a turma está pensando, eu estava... assim, né, a gente tentou realmente trazer apenas algumas poucas reflexões, porque como você disse, né, Joseph, nós temos que falar primeiro do entendimento que a gente tem de família, que é o entendimento da família carnal. Uhum. Mas aí vem, né, a família espiritual, né, a família universal. E também eu quis trazer alguns aspectos da família espírita, né? Porque hoje, se a gente ainda não pode ou ainda não vive na íntegra a possibilidade, né, de família universal, porque na própria família carnal, que já é difícil, né? No primeiro estágio a gente ainda já não se sucede muito bem. Imagina no último, né, que é a família universal, mas que nós já temos que refletir também dentro dessa família espírita, né? O próprio professor Bezerra, né, tem uma frase que agora eu não vou lembrar de onde, de alguma dessas mensagens que Divaldo recebeu, né, que ele fala: se a gente, né, com o mesmo ideal não consegue se amar e se respeitar, né? Então, eu acho que é muito importante essa reflexão também, porque o comportamento que nos pede a família espírita é este, né? Uhum. É um comportamento de, no mínimo, de tolerância, de compreender que cada um de nós está aqui fazendo aquilo que consegue dar no momento, né? Enfim, então, e aí só depende de nós, desde que nós também nos mantenhamos abertos, né, para trocar impressões e poder aproveitar da experiência ou da visão de outros também para nos melhorarmos, né? Vamos manter essa mente aberta aí, né, para poder realmente avançar, porque não dá mais para perder tempo, né? É fascinante, sim. Quando você expandiu, né, para mim veio uma imagem concêntrica. Nós partimos da família, pai, mãe, filhos, e vamos expandindo com os irmãos, os tios, os avós, como faz Divaldo no Constelação Familiar, os espíritas, mas antes os colegas de trabalho, tão difícil de às vezes amar o colega do trabalho, nós espíritas, todos aqueles que nos reunimos, e é muito mais fácil amar o amigo, mas aí quando você falou nas religiões e nas raças, e o exemplo que você deu, fantástico, porque realmente, se nós não tivermos compreensão e tolerância dentro dessa família pequena espírita, do grupo espírita, como vamos amar o irmão que está lá do outro lado do mundo? Sonho, né? Mas assim vamos construindo a família universal. Foi muito bom, sabe? Muito boa a tua preleção, tocou muito no nosso coração. O Wesley escreveu aqui que poderíamos continuar te ouvindo falar com essa calma, lucidez sobre a família universal, e é verdade.
Obrigada, Wesley. Olha, porque para vocês também pode ser de interesse, esse livro da Joana de Ângeles tem em inglês também, o Family Constellation, Ah, sim. que pode ser que para dentro da comunidade aí de vocês também, em alemão não tem, mas pelo menos em inglês às vezes Não, pode não. Bom de facilitar, né? saber, muito obrigado. É bom saber, obrigada. Eu já vi que É. vocês nos Estados Unidos têm alguns livros em alemão. Você e a É. Andrea, né? Cada uma faz uma É. parte. Muito bom. É. Obrigada. Inglês. Inglês, exato. Então, se não temos mais perguntas, é porque o nosso pessoal está embevezado com essa Tímido. com a palestra. Vamos meditar no domingo e lembrarmos que somos mesmo uma família, não? Temos mais compreensão uns com os outros para sermos o feixe de varas que Dr. Bezerra tanto nos alerta que devemos ser. Essa família espiritual que todos queremos. E graças a Deus estamos conseguindo. Você aqui, outros da Alemanha, outros aqui de Viena, Suíça. Suíça, Praga, Brasil. estamos nos unindo, Brasil, Sim. aos pouquinhos, estamos cada vez mais entre irmãos, graças a Deus. Obrigado, Jussara. E logo te mando Obrigada. um bom domingo para vocês, um bom domingo a todos. Agradecemos os que estão conosco e agradecemos aos nossos ouvintes das redes sociais. Muito obrigada.